Beleza, gente? Então vamos iniciar aqui a segunda parte da correção dos exercícios com as questões A, B e C do exercício número 3. Beleza? Veja ele aí. Por fim, nós temos essa última questão, baseada nesse texto, Concentração Bancária, Apogeu do Capitalismo. Não vou ler com vocês, obviamente, porque vai ficar muito cansativo. Você tem esse texto tanto aqui nesse vídeo quanto lá na plataforma da aula passada, né, no arquivo compartilhado com vocês na primeira aula. E aí são três questões referentes ao texto. A primeira questão é que faz o capitalismo, o texto faz referência e apresentar suas principais características. Aqui vale ressaltar, né, o texto faz referência ao capitalismo financeiro, essa fase que vocês estudaram na última aula, mas como eu reforcei nos últimos slides da aula passada, a gente tem que lembrar que essa fase do capitalismo financeiro, ela tem que ser dividida ali, ela é dividida para fins até didáticos, pedagógicos, em duas partes. Aquela que vai até o apogeu dessa fase, que é o final dos anos 20, quando nós temos a grande recessão, a quebra da Bolsa de Nova York, que é o tema da próxima aula, da aula que você vai ter disponível depois dessa correção. Então, nós temos esse capítulo financeiro tendo um apogeu ali do final do século XIX, início do século XX, até meados da década de 20, e aí a ruptura, o crash, a quebra em 29, uma depressão, né, uma recessão econômica nos anos 30, e aí a Segunda Guerra Mundial, que vai acontecer ali na virada da década de 30 para a década de 40, um pós-guerra. Então esse capitalismo financeiro ele vai ter várias fases, mas vamos pegar duas principais, que é essa, o apogeu, 29 quebra, você tem a recessão e aí a tentativa de uma reconstrução desse capitalismo dentro desse contexto da Segunda Guerra Mundial e principalmente do contexto pós-guerra, na segunda metade do século XX, ok? Então o texto em si ele faz referência a essa primeira fase do capitalismo financeiro, onde a gente destaca essas questões aqui, o surgimento e crescimento das agências bancárias e agências financeiras, principalmente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, principalmente no final da Segunda Guerra, perdão, no final da Primeira Guerra Mundial, ali no final da década de 10 e início da década de 20, ele vai ter um aumento substancial da sua produção industrial e da produção da geração de serviços, geração de empregos. A economia americana vai crescer a números nunca vistos até então, e você vai ter, então, por conta disso, o aumento da produção industrial, impulsionada pelo aumento do consumo, que promoveu um crescimento acelerado da economia capitalista. Isso, a gente tem que lembrar assim, a Europa ela passou por um momento, uma crise muito séria, gerada pela Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos se beneficiou, né, especialmente os Estados Unidos se beneficiou dessa guerra e desse pós-guerra. Então, houve uma projeção de ganhos de produção nos Estados Unidos gigantescas a partir do final da guerra, e a produção industrial nos Estados Unidos, o consumo aumentou de forma assim, numa escala exponencial, nunca vista até então dentro desse sistema capitalista. Então tivemos aqui o elevado nível de endividamento pessoal e empresarial favorecido pelo fácil acesso a créditos oferecidos pelos bancos e agências financeiras. Isso, para você estimular o consumo, você precisa dar ao consumidor a possibilidade de compra. Então, o consumo, né, o aumento desse consumo, ele está diretamente ligado com a facilidade que os consumidores, de modo geral, tinham a créditos. Então, os bancos e as agências financeiras, elas estavam assim oferecendo crédito assim voluptuosos no mercado da época e sem muito controle, ou seja, qualquer indivíduo, qualquer pessoa conseguia fácil acesso a crédito sem apresentar comprovante de pagamento ou comprovante que poderia honrar com essa dívida. Então, assim, o início da década de 20, ela vai representar um grande aumento, né, do endividamento, tanto individual e também o endividamento público, o endividamento das empresas, das indústrias, de modo geral. Então, assim, esse consumo, esse aumento da produção vai estar diretamente relacionado com o aumento da dívida em todos os níveis. Também caracteriza-se pela fusão e incorporação de fusões e incorporações entre indústrias e bancos, que também foi uma característica dessa fase e depois também das fases seguintes, é uma crítica até hoje
do mercado, do sistema capitalista, perdão, que levaram à formação de monopólios, oligopólios, trustes, cartéis e conglomerados, como vocês leram e estudaram na aula passada. Ok? A segunda parte da questão, o texto faz uma referência sobre a origem a um medo do truste do dinheiro. Primeiramente explica o que é truste e justifique por que no contexto apresentado a referência sobre a referência sobre a formação de um outro dinheiro originou um temor social. Então vamos lá, de acordo, eu peguei uma definição diferente daquela que você viu na aula passada, até para dar para vocês uma nova bibliografia, um novo não novo não, mas um outro conceito em cima de um tema que vocês já trabalharam, que é o dicionário, o novíssimo dicionário de economia, organizado por Paulo Sandroni, e tem aqui o link, esse dicionário está na internet, é um dicionário virtual, você consegue, digitando lá no Google, novíssimo dicionário da economia, Paulo Sandroni, você vai ter acesso a esse dicionário, ele é composto de muitos verbetes, é legal, é interessante a gente ter isso no computador até para poder consultar na hora de estudar ou na hora de ler um texto, alguma coisa do gênero, ele ajuda bastante, ok? Nesse dicionário, ele diz assim, ó, truste é um tipo de estrutura empresarial na qual várias empresas, já detendo a maior parte de um mercado, combinam-se ou fundem-se para assegurar esse controle, estabelecendo preços elevados que lhe garantam elevadas margens de lucro. Então, é uma manobra criada dentro do próprio sistema capitalista para garantir o monopólio do mercado, certo? Obviamente que se a gente partir do princípio liberal do capitalismo, da livre concorrência e do direito, né, do consumidor poder escolher aonde ele quer comprar, o melhor preço, as melhores ofertas, as melhores condições de pagamento, quando você tem qualquer manifestação, qualquer situação de monopolização do mercado, isso é uma prática que vai contra os princípios básicos do próprio liberalismo econômico, certo? Por isso que em muitos países, como diz aqui, os trustes têm sido proibidos em vários países. No entanto, é muito difícil de você conseguir fiscalizar. Muitas vezes essa fiscalização, como o próprio texto diz aqui, a eficácia dessa proibição não é muito grande, até porque muitas vezes você não consegue proibir essas fusões, ok? Ou às vezes o próprio sistema, o próprio Estado, a própria agência reguladora permite que essas fusões aconteçam e, obviamente, isso acaba sendo, na prática, legalizado, ok? E aí o medo, né? O medo gerado pelo truste do dinheiro tem relação com o fato dessa formação monopolizar o mercado financeiro, evitando que o credor possa ter acesso a agências concorrentes e escolher aquela que lhe oferece as melhores ofertas de empréstimos com menores taxas de juros e tempo para os pagamentos. Então, se eu tenho um mercado que vai monopolizar em 4, 5, 6 empresas, 6 agências bancárias, o controle do capital, o controle do acesso ao crédito desse capital, obviamente que eu, enquanto consumidor, você, enquanto consumidor, a gente acaba perdendo a possibilidade de ter acesso de ter acesso a um crédito que é mais viável à minha condição, certo? Inclusive a minha condição de honrar, de pagar com esse crédito. Quando eu tenho um controle em poucas empresas, essas empresas elas acabam então elas impondo as regras e muitas vezes não compete mais a mim estabelecer ou tentar procurar algo que seja mais viável ou aquilo que eu considero mais justo para mim, certo? Que é o que a gente continua aqui, ou seja, com a formação desse truste, esse mercado fica restrito a um número limitado de agências e bancos que podem impor suas condições e obter ganhos exorbitantes explorando os credores que não têm outras opções de escolha. Então, basicamente, o medo é esse, é você perder a opção da escolha, ou seja, quando você tem um mercado controlado por poucas empresas, essas empresas elas é que acabam determinando as regras e aí, como são elas que impõem as regras, não cabe você a questionar isso. Muitas vezes você pode até questionar, mas dificilmente você vai obter resultados positivos em cima das questões que você vai levantar, porque o mercado ele é controlado por essa truste, que obviamente ela não é uma truste legalizada, mas quando você tem um mercado restrito a poucas empresas, o próprio sistema vai gerar essa monopolização, ok? Daí então esse medo gerado pelo truste do dinheiro. E por fim, de terminar nossa correção, bem, é possível estabelecer algum paralelo entre os exemplos apresentados no texto com algo similar no Brasil? Sim, é possível. Eu coloquei aqui, ó, recentemente, talvez vocês até se lembrem disso, a fusão entre o Banco Itaú e o Unibanco. Então nós tínhamos aí duas grandes empresas financeiras, né, dois grandes bancos. O Itaú ele compra o Unibanco ele sai do mercado. Então hoje o Itaú controla
todas as agências Itaú Unibanco, obviamente que muitas agências Unibanco ou a mesma agência Itaú fecharam, e o Grupo Santander, que é um grupo espanhol que adquiriu o Banco do Estado de São Paulo, Banespa, isso já mais anterior, né, talvez ao seu conhecimento, mas antigamente o Banco do Estado de São Paulo foi adquirido pelo Santander e depois já numa fase posterior o Santander vem e incorpora a sua empresa, o Banco Real, que era uma outra empresa aqui nacional, e funde, né, o Banco Real deixa de existir e passa a compor o Santander. Então são exemplos de fusões dentro desse mercado financeiro que a gente pode aplicar ao Brasil, partindo dessa similaridade com o que o texto aponta, certo? Então, tanto o texto quanto essa realidade que a gente aponta do Brasil, ele retrata essa tendência controladora do capital financeiro na economia global, que vai se estender ali do início do século XX e vai permanecer até hoje, ok? Então, essas foram as duas partes de correção da aula passada. Agora você vai acessar a aula 2, né, a semana 2, da parte de conteúdo. A primeira parte você vai ter acesso a um link onde você vai assistir um vídeo que vai falar sobre a crise de 1929. É um vídeo editado, um documentário editado, vai ficar ali na casa dos 10, 11 minutos esse vídeo. Você vai assistir esse vídeo primeiramente e depois você vai acessar um outro arquivo que é onde você vai ter a parte teórica disso, essa discussão, ok? Beleza, gente? Qualquer dúvida em relação à correção, qualquer dúvida em relação a essa aula 2 que você vai ter agora disponível, você entra lá no chat, no Classroom e manda pergunta, compartilha a sua pergunta, a sua dúvida com o grupo e a gente responde. Na terça-feira nós temos plantão, mas se surgirem dúvidas antes ou após o plantão, você envia do mesmo jeito, que na medida do possível eu entro lá e vou respondendo para vocês, ok? Obrigado, se cuidem, até a próxima aula. Abraço!